Queridos, Kodesh Adonai, é um prazer estar com vocês em mais uma lição. Hoje, no segunda lição do primeiro trimestre, falando sobre a revista de Gênesis. Hoje a lição número 2 traz por título a criação dos céus e da terra. Lição excelente. Na lição número 1 nós falamos sobre Gênesis, o livro da criação divina. Nós discutimos sobre a autoria, sobre a data e principalmente nós discutimos sobre o objetivo do livro. Eu quero iniciar essa lição mandando um forte abraço, um grande beijo para aquelas pessoas que têm nos assistido, compartilhado o nosso link no Facebook, pelo WhatsApp e também no YouTube. E tem se inscrito em nossa página. Eu quero deixar um grande abraço ao diácono Carlos Vieira, lá de Ribeirão Preto, da Assembleia de Deus, e a DERP. Quero deixar um abraço para Reginaldo Costa, pastor Reginaldo Costa, ele lá de Cima de Seta, em Nova Crixás, lá em Goiás. Ao meu amigo Rafael Silva, ao Jean Carlos, que sempre está conosco pedindo lição, também ao presbítero Roberto Vieira, Assembleia de Deus, presidente prudente lá em São Paulo. Um grande abraço para Maria Martina, da Assembleia de Deus Belém, em São Paulo, na cidade de Guaratinguetá. Gislene Maria de Almeida, lá em Ipatinga, bem aqui pertinho do Teófilo Otoni. E também Oséias Moreira, lá em Maceió, capital, Alagoas. Querido, grande abraço a vocês, ao meu amigo Murilo, lá em Betim, que Deus te abençoe, te conceda graça nesse grande projeto que você está fazendo pelo EBD. E aos demais que estão conosco, que Deus fortaleça. Hoje é a aula de número 2, a criação dos céus e da terra. Aula muito teológica, tem comigo 2 grandes convidados que você já conhece, o presbítero Pedro e a minha amiga advogada Cris. Hoje não vai estar como advogada, somente como professora, mas bênção de Deus na minha vida. Nós vamos ler tópico a tópico. E à medida que nós formos lendo tópico a tópico, nós vamos discutir, parar, falar um pouquinho. Queria que você pegasse uma caneta. Eu trouxe uma caneta rosa hoje, porque as pessoas têm roubado a minha caneta aqui na EBP. Eu creio que ninguém vai roubar a caneta rosa, para marcar a Bíblia e marcar a revista. Que você possa também grifar e levar algo de interessante de novo para a sua sala. Ok, meu querido? Eu vou iniciar essa lição com a leitura bíblica em classe, que está em Salmo 104, do 1 ao 14. Anote aí, leia para a sua sala. E a introdução fica a critério do meu amigo Pedro, presbítero amado. Fica à vontade, meu querido. Queridos, a paz do Senhor. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês, para estarmos estudando, explicando, como já falou o nosso pastor Elias, explicando tópico a tópico. É uma lição bem expansiva. E hoje, lição de número 2, a criação dos céus e da terra. Vamos na introdução. O livro de Gênesis não é uma alegoria, por isso é imprescindível que consideremos a narrativa da criação um fato histórico, algo que aconteceu exatamente como está escrito. Tendo em vista esse parâmetro, estudemos agora a doutrina da criação. Comecemos por definir o criacionismo bíblico. Eu acho interessante que vocês vão grifar, que você vai lecionar essa lição. Você vai lecionar essa lição, você foi escolhido para lecionar essa lição. Nós precisamos entender, eu expliquei na lição passada de número 1, o termo Berit bara Elohim, que nós falamos sobre isso, no princípio criou Deus. É algo muito interessante, eu dei uma tradução bem vasta sobre esse termo. Nós vamos aplicar aqui agora que o termo original, me peça atenção que eu vou enviar para você esses termos hebraicos que estão aqui, para que você entenda. O termo original, Tohu Vavur, e isso é interessante, traduzido aqui no Gênesis, eu acho magnífico que algumas traduções, Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, Berit bara Elohim, e ele entra, Tohu Vavur, a terra, na tradução nossa, diz sem forma e vazia. Há um questionamento disso sobre os povos, é isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos deixar bem claro. O termo Tohu Vavur, ele traz a tradução sem forma e vazia, mas nos mostrando que o vazio aqui, ele não quer dizer, não é o termo sem criação. Isso é muito interessante, mas é um termo que é algo que ainda não existia, referindo-se a seres e não a objetos. É isso que nós precisamos entender. No versículo 2 do próprio Gênesis, nós vamos ler que ele diz que havia superfície e água. O Espírito Santo pairava sobre a superfície da água, então existia um objeto, existia água. É isso que nós precisamos entender. Então esse termo Tohu Vavur nos mostra que a teoria da lacuna
falada pelos cientistas, caem por terra. Por que ela cai por terra? Porque nós dizemos, entre essa lacuna, que existem bilhões e milhões de anos. Não, querido. Nós vamos ver que Deus tem um início, quando Ele diz princípio em Gênesis 1, Berit bara Elohim, nós vamos entender que Ele não parte do nada, Ele parte de algo. A terra tinha água. É isso que nós precisamos entender. O termo Tohu Vavu significa falta de criação, falta de seres, mas existia água. Há um pontapé inicial para que haja criação. E isso vai entrar o que nós chamamos de Bará. Bará, ele traz do nada aquilo que não existia. Isso é muito interessante, precisa ser bem explicado em sala. A versão judaica traz uma linguagem magnífica. O capítulo 1, versículo 2 diz: a terra era informe, não diz sem forma. O termo informe, quando nós damos significado de informe, significa que ainda não tem forma própria, precisa, acabada, mas já existia. Ok, meu querido? Alguém quer falar alguma coisa? Professor Cristiane, fica à vontade. Eu sei que você gosta desses termos, fica à vontade. Eu vou querer comentar depois do criacionismo bíblico. Ok, quer falar alguma coisa, meu querido? Sim. Você já deixou bem claro que a terra era informe, ou seja, ela não era ainda lapidada, e no decorrer do tempo Deus foi criando todas as coisas. Por último, Ele criou os seres para ser habitados sobre a terra, vamos comentar sobre isso aí, e depois criou o homem. Então Deus criou todas as coisas perfeitinho, adaptando em cada lugar, e depois Ele criou o homem, Ele criou os seres, os animais, e por último Ele criou o homem. Então nós vamos debater bem isso, porque Deus ele é perfeito. Eu vou continuar com o senhor, já que o senhor está querendo debater essa lição, o tópico com criacionismo bíblico. Fica à vontade, definição. Primeiro ponto, definição. O criacionismo bíblico é a doutrina segundo o qual Deus criou, a partir de sua palavra, tudo quanto existe: os céus, a terra, os reinos, vegetal e animal, e finalmente o ser humano. Segundo ponto, fundamentos. O criacionismo fundamenta-se na Bíblia Sagrada, na manifestação silenciosa, na natureza e nas observações e estudos que dela fazemos. Ok, eu acho magnífico você fazer isso. Queria que você abrisse comigo em Romanos 1, 20 e 21. A palavra Bereshit, que nós falamos aqui, que significa no princípio, ela era no texto de Gênesis, ela não é designada como tempo. Por que, professor Elias? Preste atenção nisso aqui para que você entenda, senão você vai ficar voando nessa matéria. Ela é designada como pessoa, pois a criação da terra já era existente na presciência de Deus. Olha que magnífico. Observe que João, professor Cris, João 1, o capítulo 1, de 1 ao 5, nós vamos ver que há um relato de que ele era o princípio. Se ele era o princípio, ele estava em todas as coisas. É por isso que nós dizemos na teologia que Deus não existe. Deus é uma perfeição, que desde o princípio, a palavra princípio significa ele é, ele existe não, ele é. No princípio era ele, todas as coisas foram criadas por ele. João 1, de 1 ao 5, minha querida. Vamos lá. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas vieram à existência por meio dele, e sem ele nada do que foi feito veio a existir. Nele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a suprimiram. Olha que magnífico. Nele estava a vida. Ele era o princípio. Olha, amado, é magnífico nós sentirmos a presença de Deus no ato de estar na criação, de participar da criação. Ele era o início, ele é o início. Então, entenda isso para você passar para a sua sala, ok? Você quer falar um pouco sobre isso, filho? Fica à vontade. Vou ler objetivos? Fica à vontade, então, a paz do Senhor para todos. Vamos dar continuidade aqui à lição.
Objetivos. 3 são os objetivos do criacionismo. 1. Mostrar que Deus é o Criador de todas as coisas. 2. Demonstrar que, por criar tudo quanto existe, tudo lhe pertence. E 3. Levar-nos a adorá-lo como nosso Criador e Senhor. Queridos, nós estamos debatendo aqui o criacionismo, que é algo, infelizmente hoje, pouco difundido nas escolas. Nas escolas se fala sobre outras teorias, como a teoria do darwinismo, como a teoria do Big Bang, mas o criacionismo, às vezes o professor cita, mas em geral ela não é nem mencionada. Agora eu gostaria de falar um pouquinho, o que é a teoria do Big Bang? Talvez a maioria das pessoas conheçam, porque ela é muito ensinada na escola. Segundo essa teoria, o universo inteiro teria surgido através de uma explosão. Uma matéria, uma fagulha muito pequena teria explodido, gerado muita energia e daí surgido o universo. Essa teoria, ela foi muito estudada e ela veio a surgir basicamente em 1848 por um cientista russo e por um padre astrônomo. Interessante, né? O padre também deu ênfase a essa teoria. Os dois contribuíram para montar essa teoria. Só que essa teoria, apesar dela ser muito difundida no meio acadêmico, é também uma teoria muito contestada. Por quê? Porque até hoje eles não conseguiram provar essa teoria. Inclusive, há uma grande ênfase dos cientistas, da classe cientista, em provar essa teoria. Há mais de 50 países atuando para que isso aconteça. Eles estão com um projeto que custou 8 bilhões de dólares, em que cientistas levaram 14 anos para montar um tubo muito grande que fica situado entre a França e a Suíça. Esse tubo, ele tem mais ou menos 100 quilômetros e está na profundidade de 100 metros. Para quê? Para poder justamente tentar recriar essa explosão. Eles querem tentar fazer o quê? Tentar fazer com que prótons, que são partes do átomo, venham ser acelerados numa velocidade de 99,99% da velocidade da luz, a fim de que se choquem e daí, desse choque, venha liberar energia. Por quê? Porque ele irá se fragmentar e vai liberar energia. Essa é a teoria. Até agora, não há relatos de que eles tenham conseguido fazer isso. Todavia, gente, isso é tão perigoso que há muitas pessoas, entidades, organizações não governamentais ajuizando a ação para que eles não façam isso. Por quê? Porque é perigoso que, se isso acontecer, pode criar um vácuo muito grande. Enfim, vai virar uma confusão muito grande que eu não posso explicar aqui em termos científicos, Vamos andar. Só que também, apesar dessa teoria Big Bang ser muito difundida no meio científico, ela também está com os dias contados. Segundo o site do Galileu, um site muito conhecido, a revista muito conhecida da Rede Globo, e de alta credibilidade, essa teoria estaria com os dias contados. Por quê? Porque eles descobriram um quasar, um buraco negro, que tem uma massa gigante de 12 bilhões de sóis e que teria 900 bilhões de anos. A teoria do Big Bang, segundo essa teoria, o universo teria sido criado entre 10 e 20 bilhões de anos. Daí, gente, os números seriam incompatíveis. Traduzindo, não daria certo. Por quê? Porque tem coisas que foram criadas que seriam muito superiores e estariam incompatíveis à quantidade de anos da criação. Nós cremos, na teoria criacionista. Só que também tem a teoria de Darwin, que se restringe mais à criação na Terra, que fala o seguinte, que defende a seleção natural, que de acordo com Darwin, os seres seriam criados e estariam sempre numa evolução, de forma que aquele que se adaptasse melhor ao meio, esse sim estaria evoluindo, e tudo isso surgiu lá de seres com formas estranhas até chegar no ser humano. Por muito tempo eu fiquei analisando, será que Deus
fez o Big Bang? Porque até hoje eles não conseguiram provar, professor Elias, essa fagulha que gerou o Big Bang. Essa centelha. Essa centelha. Aí eu fiquei analisando. Poderia ser que realmente o universo tenha sido criado por meio do Big Bang, através da palavra de Deus. Mas só que Deus é muito lindo, sabe? Nós não merecemos, assim, toda a atenção que Deus tem para conosco. E durante anos, esse pensamento me surgiu na faculdade, inclusive outras pessoas também compartilham desse pensamento, né? Outros acadêmicos partilhavam desse pensamento, e por anos eu fiquei analisando isso. Aí um belo dia, o Espírito Santo me faz abrir a Bíblia Judaica, que tem uma tradução excelente, eu recomendo para você, professor estudioso da Bíblia, em Hebreus capítulo 11, versículos 1, 2 e 3. Olha só o que fala. A confiança é a certeza do que esperamos, convencido das coisas que não vemos. Foi por meio dela que a Escritura atestou o mérito dos antigos. Pela confiança, entendemos que o universo foi criado pela palavra pronunciada por Deus, de modo que aquilo que se vê não foi criado a partir dos fenômenos existentes. Olha só, querido, eu vou reler aqui. Aí vai ter um baralho assim. De modo que aquilo que se vê não foi criado a partir dos fenômenos existentes. Daí, Pedro, o que vai acontecer? A teoria do Big Bang cai por terra. Por quê? Porque ela defende o quê? Fenômenos. Várias explosões, vários fenômenos. Então, querido, vamos nos ater à palavra de Deus, estudando mais, nos atendo a ela, porque ela realmente vai nos dar a direção sobre qual caminho nós vamos tomar nos nossos estudos. Eu acho magnífico, eu sei que as pessoas vão falar um pouquinho sobre isso. Tudo indica que Paulo escreveu em Hebreus. Indica, há relatos aí. Mas há um texto de Paulo, eu falei que Romanos 1, 20, 21, que diz na Bíblia, na versão judaica, nós temos que estudar com a versão judaica, porque nós vamos ter uma frase mais completa. Ele diz, 1, 20, 21, desde a criação do universo, suas qualidades invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina são claramente vistas, pois elas podem ser entendidas mediante as coisas que ele criou. Portanto, eles não têm desculpas, apesar de saberem quem Deus é. Não o glorificaram como Deus e nem lhe agradeceram. É o caso dos cientistas na atualidade. Sabem que Deus criou. Amado, o que é criacionismo? A professora Cris falou sobre isso e é o que nós estudamos. Tem pessoas que não sabem o que é criacionismo. É a teologia da doutrina baseada no Gênesis bíblico, segundo o qual o mundo foi criado por Deus a partir do nada. Barato, trazer existência aquilo que não existe. Nesse tópico 3, discuta com a sua sala que o objetivo do criacionismo é nos mostrar que tudo foi feito para um fim específico. Eu acho magnífico a mensagem, uma frase de Albert Einstein que ele diz: o impossível existe até que alguém duvide dele e prove o contrário. Até hoje ninguém provou o contrário. E ele continua dizendo: é impossível uma organização sem interação de ambos os pensamentos. Olha que magnífico. Nós vamos ver que havia um pensamento de Adonai, um pensamento de Yeshua e um pensamento do Ruach HaKodesh. Tudo no início foi criado em três. Tudo foi dividido em três. O corpo humano é dividido em três: cabeça, troncos e membros. Os dedos são divididos em três: braço, antebraço. Tudo é dividido em três, provando que Deus fez o homem conforme a Trindade. Tricotomia, justamente. Muito obrigado, amigo Pedro. Entende isso aqui, querido? Isso nos mostra que, ainda que existisse a teoria do Big Bang, como diz minha amiga Cris aqui, que é o Big Bang? Grande explosão. Cris falou sobre isso, que explica que o universo surgiu a partir de uma explosão primordial, uma centelha. Isso foi muito bem explicado. Eles falam que isso correram há cerca de 13,7 milhões de anos, bilhões de anos. Bilhões de anos. Eu acho fantástico. Ele teria que ser planejado. Por que planejado? Alguém teria que pensar para que essa explosão gerasse algum fundamento e um fim específico. Ok, meu querido? Eu vou continuar aqui agora no tópico de número 2,
com a professora Cris, que fala a criação do tempo, do espaço e da luz. Fica à vontade, Cris. 2. A criação do tempo, do espaço e da luz. Entre os versículos 1 e 3 do primeiro capítulo de Gênesis, há um intervalo indefinido, no qual Deus criou o tempo, o espaço, os céus e os anjos e, finalmente, a terra ainda em forma. 1. O tempo. Embora a Bíblia não o diga, podemos afirmar que a primeira coisa que Deus criou foi o tempo. Isso porque a obra divina, embora concebida na eternidade, somente poderia ser consumada no âmbito temporal. Só o Criador é eterno. A criação acha-se sujeita ao tempo, requerendo as intervenções e cuidados divinos. Olha que interessante isso aqui. A criação do tempo, do espaço, dos céus e da terra nos mostra a confirmação de que Deus trabalhou em um planejamento divino. Trabalhou perfeitamente. Isso nos mostra que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, como diz Salomão. Isso é muito perfeito, muito perfeito. Deus estava em uma versão temporal, terra. Isso é magnífico. Nós chamamos terrena, porém, nós sabemos que Ele é eterno e Ele não precisava da atitude da terra, que é coisa efêmera. Ele está na terra em uma versão temporal, porém, se preocupando em criar algo para quem? Para Ele não, para o homem, para que houvesse um relacionamento. Vai existir nos capítulos 1, nos versículos 1 e 3 da Bíblia judaica, a palavra chamada Ion. Ion, no literal, significa dia. Ou seja, agora nesses versículos 1 e 3, ele vai designar manhã e noite. Existe uma teoria chamada Hexaimeron, em que o mundo foi criado em 7 milhões de anos. Querido, mentira. Mentira. A palavra Ion especifica na versão original judaica, hebraica, que Deus dividiu manhã e tarde. Então tinha tempo. Entenda isso, ok? A professora Cris deu o tópico número 2 aí. Sim, pode falar. Com relação a esse Ion que você falou, é interessante que essa mesma palavra é utilizada na Bíblia sempre com o mesmo sentido de dia, né? E não de um espaço grande, mas sempre um espaço de 24 horas. Eu acho interessante que é nesse espaço que os cientistas aproveitam e falam que a Terra tem bilhões de anos. Né? Eles utilizam como se dia fosse utilizado como uma linguagem figurada. E essa teoria cai por terra por quê? Porque essa mesma palavra vai ser usada em outros textos, sempre no sentido de dia de 24 horas. Então, vamos entender isso aqui. Só para que nós tenhamos um propósito nesse texto, eu queria que o presbítero Pedro abrisse em Gênesis 1, 14 até 17 e leia para mim. Gênesis 1, 14 até 17. Gênesis 1, 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. 17. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra. Presta atenção nisso aqui, eu sei que você vai precisar disso aqui para você lecionar na sua aula. Olha que interessante. Essa ideia foi fantástica, eu estava lá em casa estudando isso aqui. Se o espaço, a Bíblia diz que foi criado por Adonai, e deu o nome de firmamento, foi criado por Adonai, tudo que acontece nele é de sua inteira autoria. Concorda comigo? Sim. Se você planta um pé de manga e ele nasce manga, a manga é de quem? É sua. Então, se ele fez o espaço para nós dentro de divisão dos luzeiros, dia, e colocou o nome no firmamento, eu acho magnífico que os cientistas dizem. Eu fico meio colérico nessas lições, que eu fico com o meio da pele. Os cientistas dizem que o número de estrelas é o mesmo número da areia do mar. Lembra da promessa de Abraão? Te farei pai de nações, assim como a areia do mar. Olha para o céu, te farei pai de nações, como as estrelas do céu. É bíblico, meu querido. Então entenda. Se ele cria o espaço, tudo que há no espaço, então agora é de sua inteira autoria. Logo, a teoria do Big Bang, que nós chamamos de hipótese do átomo primordial, isso é magnífico, relatada por Jordan Lamartine,
ela reflete um fruto do próprio trabalho de Deus. Se aconteceu no espaço, quem fez o espaço? Deus. Querido, simples. Posso estar querendo a teoria do Big Bang, mas se ela aconteceu no espaço, foi o próprio Deus quem fez. Mas Hebreus vai... É magnífico esse texto de Hebreus. Vai derrubar. Que não é por fenômenos. É porque esses cientistas querem nos pegar com essas coisas, então vamos dizer que quem planta a manga tem que ser o primeiro a tê-la como fruto. Entenda uma coisa, o físico Freud Dyson, ele dá um relato tremendo. Ele fala o seguinte, ele faz uma declaração que diz o seguinte: quanto mais eu estudo o universo e seus pormenores de sua arquitetura, mais evidencia o encontro de que o universo, de alguma forma, deveria saber que nós estávamos chegando a uma confirmação da teoria do tudo. O que a teoria do tudo diz? Que tudo estava sendo organizado por alguém para que nós, seres humanos, pudéssemos regozijar e ter alegria em morar em um lugar tão bonito. Pena que o homem está destruindo, mas é a verdade. Você leu o tópico 3, minha querida? Sim? Fica à vontade. Quiser falar alguma coisa, fica à vontade, ok, meus queridos? Os céus e os anjos. Os céus, a morada de Deus, também foram criados num contexto espaço-temporal, por uma razão bastante simples. Embora não pertençam à nossa dimensão, são um lugar bem real. É para lá que as almas dos justos são encaminhadas. Após a criação dos céus, Deus chamou à existência os seus anjos através do sopro de sua boca. Salmos 33:6. E assim o Senhor neles infundiu também a sua imagem e semelhança. Eu vou pedir ao presbítero Pedro que abra em Salmos 33, versículo 6, nós chamamos de Terlim no original, que anote nesse tópico aí algo muito importante, que a criação do céu na terra. Olha que magnífico aqui, Cris. Acho que tem hora que nós precisamos estar conectados a Deus para que nós possamos entender essas coisas. A criação do céu na terra nos mostra o quanto Deus estava envolvido em um projeto humano. Por quê? Por que isso aqui? Porque Ele realiza essa obra em uma atitude temporal, que eu falei aqui, uma atitude terrena, nos mostrando que Ele fazia para o homem, o que Ele fazia para o homem era tão importante como a sua própria habitação. Olha que magnífico! Deus está na terra construindo o céu, nos mostrando que o que Ele fazia para o homem era tão importante quanto a morada dele. É magnífico isso aqui, querido. Entenda uma coisa, o Gênesis nos mostra que Deus, Ele se preocupa tanto com o homem, que Ele saía do céu e Ele descia à terra para ter uma conversa com o homem todos os dias às 6 da tarde. Hoje o pecado nos separa e hoje nós precisamos ir ao encontro de Deus. Antigamente Ele vinha ao nosso encontro. É magnífico. Salmos 33, fica à vontade, meu querido. Sim, fica à vontade. Salmos 33, versículo 6 diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Olha que interessante. Então, há uma confirmação de que do sopro da sua boca todos os anjos vieram a existir. A versão judaica diz: e todo o seu exército celestial pelo sopro da sua boca foi formado. É magnífico, querido, é magnífico. Eu vou continuar no tópico. Fica à vontade, pergunta, Pedro. Um pequeno comentário. Sim. Já que essa aula está muito teológica, eu quero trazer um pouco aqui para o lado espiritual e mais para o lado pastoral. Porque tem seminários evangélicos que estão adotando essa teoria do Big Bang, né, da Bíblia, como leu aqui nossa amiga Cris, que tem pessoas evangélicas, seminários que estão adotando isso e automaticamente estão anulando os primeiros 11 versículos do livro de Gênesis. Então, muito cuidado com isso, que nós temos com essas teorias bobas, porque a ciência ela é um pouco preconceituosa e ela quer anular a palavra de Deus. Ela tem preconceito com si mesma. Eles não conseguiram um final, eles não conseguiram ter a sua teoria foi bem definida, foi bem desenvolvida, bem comprovada, muito bem.
eles não conseguiram ter uma comprovação. Isso, Cris. Então eles têm esse preconceito, eles têm esse complexo. Então eles querem, de qualquer forma, contradizer a Bíblia Sagrada. Então, nós trazendo para o lado espiritual, nós temos que ter muito cuidado, nós evangélicos, as pessoas que estão adotando e estão sentando e debatendo essa teoria do Big Bang, tem que ter muito cuidado para não anular os primeiros versículos da Bíblia Sagrada, até o versículo 11. Sim, pegando um ganchinho aí tem gente que fala, mas a Bíblia está errada. Por exemplo, lá no livro que fala que Josué orou e o sol parou, a gente sabe que o sol não se move, sim a terra. Querido, nós temos que lembrar que a Bíblia não é um livro científico. Mas mesmo se eu pegar a ciência, eu consigo explicar que a Bíblia ainda está certa nesse ponto. Olha só, o que fala as leis lá de Newton? Vou dar um exemplo. Se a pessoa está num ponto fixo e passa um trem, quem está em movimento? Para quem está parado, é o trem. Agora, se alguém está dentro do trem e o trem passa próximo a uma pessoa, quem está se movimentando para quem está dentro do trem é a pessoa parada fora do trem. Vamos explicar assim em termos mais simples. Então, a Bíblia não errou e a Bíblia não erra. O que às vezes pode errar é a pessoa por falta de conhecimento, tanto científico quanto das escrituras. Eu fico me perguntando, por que um preconceito tão maligno contra o livro sagrado? Né? Falta de conhecimento mesmo, né? Falta de Deus. Falta de Deus e falta de conhecimento. Rapaz, eu amo trazer vocês aqui. Eu acho que vocês deveriam morar aqui. Eu vou continuar. Vou falar sobre a formação com o presbítero Pedro, o tópico 4, a terra ainda informe. Fica à vontade, meu querido. O ponto 4 diz, a terra ainda informe. Deus formou a terra antes dos 6 dias da criação. O princípio, informe e vazia, seria modelada pelo Espírito de Deus até que viesse a adquirir a forma atual. Eu acho interessante que a formação da terra ela é iniciada com um termo hebraico, bará, haja luz. Porque a luz, entenda isso aqui, ela é a principal energia para o habitat do homem. É impossível o homem viver sem luz. Deus, então, ele prepara tudo antes que o homem viesse à existência. É magnífico. Pode ficar à vontade, meu querido. Tem uma centelha aqui agora. Essa centelha não é o Big Bang, pelo amor de Deus. Né? No princípio, Deus disse, haja luz. E se eu utilizar essa luz como energia? Muito bem lembrado. Por quê? Porque a energia é o início de tudo. Tudo para se iniciar no mundo físico é energia, precisa de energia. Para se manter, precisa de energia. É nessa tese que alguns teólogos vão dizer que o termo Berit bara Elohim, o princípio era a energia, o próprio Deus. É magnífico isso. Entenda uma coisa, Deus ele iria ter com o homem agora o relacionamento que nós chamamos aí em um lugar sarado. E para ele ter um relacionamento em um lugar sarado, ele precisava de alguém que estivesse também sarado. É por isso que Deus cria o homem, o que nós chamamos aí de imagem e semelhança. No homem há a atitude de Deus em passar para o homem parte do que ele era. Nós chamamos aí de cognos. Ele sopra sobre o homem o fôlego da vida e o homem passa a ser alma vivente. O próprio Gênesis fala sobre isso. Isso é tão interessante, Pode falar, meu querido. Que no início o próprio Deus era a luz. E Apocalipse vai falar que aquele dia a luz é o próprio Jesus. Isso é muito interessante. Apocalipse vai comprovar isso. O princípio, o Deus era a própria luz. E lá no final, naquele dia, não haverá luz. A luz é o próprio Jesus. No versículo 7 de Gênesis, 2:7, vai dizer o seguinte: então Adonai Deus formou uma pessoa, Adão, do pó do solo, do hebraico Adam, e soprou sobre as suas narinas o sopro da vida, porque para que ele se tornasse um ser vivo. A versão Almeida corrigida diz alma vivente. Isso é magnífico. Eu vou continuar aqui no tópico de número 3, que diz a ordenação da terra, o Espírito Santo na criação. O Espírito Santo pairou sobre as águas. Ele esteve presente e desempenhou um papel ativo na obra da criação. O que vemos
pelo relato bíblico é que a cada dia Deus fez uma tarefa diferente, mas ordenada para que a vida fosse possível em nosso planeta. Olha que interessante nesse tópico. A criação foi um método que participativo, começando por Deus, depois o Espírito Santo. Analisa bem isso aqui comigo. Primeiro começou com Deus, no princípio, criou Deus. Depois tem a ação do Espírito Santo e a união entre ambos. E agora ele se revela na palavra que nós lemos em João, que diz: no princípio era o verbo que nós falamos palavra. Há então uma ação de quem? O que nós chamamos de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo o Messias. Por quê? Porque Ele é a verdade. Quer a confirmação na Bíblia? João 14, versículo 6. O presbítero Pedro vai abrir e ler, e você vai ver que a confirmação de tudo que eu estou falando, a Bíblia já revela. O próprio Jesus falava, o próprio João relata. Achou, meu querido? Fica à vontade. João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ó, ele está confirmando aquilo que nós estamos falando. Volta um pouquinho para mim, João 1, versículo 14, é mais profundo ainda. Volta um pouquinho isso. João 1, 14. João 14 diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Profundo demais, né? Agora, olha a versão judaica. A versão judaica, ela vai além do nosso pensamento e diz: a palavra se tornou um ser humano e viveu entre nós, e vimos sua Shekinah, a Shekinah do Filho único do Pai, repleto de graça. Entre parênteses, ele coloca e afirma verdade. Há uma participação dos três, Pai, Filho e Espírito. Aí a pessoa vai brigar, vai entrar naquela tese de que é unicista. Querido, não tem como. Pai, Filho e Espírito, a trindade, assim. Façamos, plural, ok? Quem vai estar no tópico 2 diz: tarefas ordenadas. Em sua obra, a cada dia, Deus agiu de forma bem específica, organizando o cenário em que seria colocado a vida em nosso planeta. Primeiro, ele preparou o mundo para receber os seres vivos. Depois, os criou. Ele primeiro criou o ambiente em que viveríamos, para depois nos criar. Romanos, você quer falar alguma coisa, Cris, sobre isso? Isso aqui, oh, sim, magnífico, você pode ficar à vontade. Interessante demais. A gente vai falando da organização de Deus. Quando a gente parte para o universo, a gente vê que os astros todos estão em posições de forma que haja um equilíbrio. Por exemplo, domingo agora houve um eclipse. Daí, praias foram destruídas, cidades foram destruídas, porque algo ficou desequilibrado. Uma coisa aparentemente simples. Daí nós vemos, gente, a precisão que é, a importância que é cada astro, cada estrela, cada sol, cada galáxia que Deus fez, tudo está em perfeito equilíbrio. E aí, quando a gente vem para a Terra, de forma mais específica, aqui fala que Deus preparou toda a Terra para receber os seres vivos. Olha só, Deus criou tudo de forma organizada e no tempo certo. Deus, ele é tão sábio, o Espírito Santo, na sua sabedoria, criou animais, e o interessante é que os próprios animais têm líderes. Eu gosto muito de prestar atenção nessas coisas naturais. Todos os animais que vivem em bando têm um líder. E quando um animal, por exemplo, um leão, quando ele vai atacar um bando, ele vai atacar lá quem? O líder daquele bando. Porque ele sabe, se ele atacar o líder, o bando todo vai ficar disperso. Por exemplo, um bando de búfalos, ele vai atacar o líder. Então, assim, gente, tudo isso foi formado pela sabedoria de Deus. Então, assim, tudo, não tem algo aí fora do lugar ou algo sem uma explicação. Para tudo, Deus tem um propósito. E talvez se nós, a nossa ignorância, nas nossas limitações, não compreendemos, não é porque aquilo não existe, e sim porque nós ainda não tivemos acesso a essa informação. Mas o Espírito Santo, ele pode trazer tanto a mim quanto a você essas explicações. Como diz você, deu uma centelha, né, que não é o Big Bang. É por isso que Satanás só ataca os líderes.
Então nós começamos a crescer no ministério, Verdade. ele quer nos desordenar para que nós larguemos os... Gostei desse negócio aí, muito bom. Eu vou pedir ao presbítero Pedro que leia em Romanos 12, 4 ao 8, algo com esse texto é magnífico. Romanos 12, 4 diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, enquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia seja segundo a proporção da fé. Versículo 7. Se ministérios, dediquemos-nos os ministérios, ou o que ensina, seremos no fazê-los. O 8 diz assim: ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberdade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Olha que magnífico. Nesse campo, Paulo, inspirado por Deus, ele está nos mostrando a organização em um campo humano. Ele está nos mostrando que Jesus é organizado e que nós devemos também sermos organizados. Querido, tem igreja que é tudo muito desorganizado. Nós precisamos aprender com a organização do próprio Deus na criação do Gênesis. Isso precisa ser levado para a sala. Paulo nos mostra que aquele que pratica diligência, seja diligente. Aquele que exorta, exorte. Aquele que é mestre, seja mestre. O cara quer pegar um mestre e colocar para falar no reteté, não vai dar certo, né? Não vai surgir. Vocês querem falar mais alguma coisa, meus queridos? Eu vou continuar aqui então. Eu toco a partir desse tópico número 6, nós vamos ver a 4, né? As duas lições seguintes, vamos falar sobre as duas. Eu vou chamar o presbítero Pedro, a criação da luz, tópico 1 e tópico 2. Fica à vontade, meu querido. Amém. A criação da luz. O primeiro ponto diz: houve luz. A criação da luz no primeiro dia do universo é carregada de significados. Embora o Criador dela não precisasse, a criação a reclamava. A criação a reclamava. Sem luz, a vida seria impossível. Segundo ponto diz: a luz inicial. A luz de Gênesis 1, 3 não era proveniente do sol, pois este sol viria a ser criado no quarto dia. Ela provinha do próprio Deus. Luz semelhante, porém mais gloriosa, haverá na Jerusalém celestial. Apocalipse 22:5 é aquilo que eu te falei. Você roubou o meu momento ímpar da lição agora. Eu estava grifando de rosa aqui para todo mundo ver. Apocalipse 22, versículo 5. Querido, entenda uma coisa: a luz era o próprio Deus, e isso é magnífico. E no termo hebraico usado aí vai ser Mar-or. Mar-or, diferente de or, luz. Aí ele vai criar agora os grandes luzeiros após a luz. E isso é interessante, que vai ser criado somente no quarto dia. Confirma o que o presbítero Pedro diz, Apocalipse 22:5, que diz: não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem de luz do sol. É enfático isso aqui, porque Adonai, Todo-Poderoso, brilhará sobre eles, e eles serão reis para todos sempre. Magnífico isso aqui, né, Cris? Eu não sei se eu vou concordar muito com isso, não. Olha só, Deus falou: haja luz. Se Deus já era a própria luz, será que essa ordem era para ele mesmo? Ou será que isso aí é algo mais profundo? Eu tenho, como nós estávamos discutindo, eu creio que o próprio Deus não falaria para ele: haja luz, Bará-or. Eu tenho certeza, eu vou afirmar categoricamente aqui, que a criação no quarto dia, nós vamos ver dos luzeiros maiores, ele vai usar o termo Mar-or, que significa algo maior, mas os pequenos já tinham sido criados. O homem compartilhava de uma pequena luz, não, e o próprio Deus era a luz, mas ele não precisaria, mas ele chama a existência do que não existia. É o ato dele criar pequenos luzeiros. Eu já entro mais numa linha escatológica. Escatológica, assim? Eu acredito que Deus, ele é tão sábio que no princípio, quando ele disse haja luz, porque o homem precisava dessa luz. Porque quando Moisés,
Só interagindo aqui. Quando Moisés disse, Senhor, Moisés era muito amigo de Deus. E quando ele disse que queria ver Deus face a face, Deus disse, não, você não pode me ver. Porque no dia que você vê a minha glória, ou seja, no dia que você vê a minha luz, morrerá. Então, se o homem, lá no princípio, Deus ele já, na sua presença, ele já viu o homem. E se o homem visse a Deus, ele morreria. Então, eu acredito nessa tese. Fácil, foi longe agora. Anote isso aí, que isso aqui é algo magnífico, eu sei que vocês vão querer anotar isso aqui. Em 1802, o teólogo e clérigo William Talley, ele diz que ele acreditava no Criador. Por que ele acreditava no Criador? Ele explica o seguinte, que o fato de ele estar andando sobre um terreno rochoso e só encontrar rocha nos mostra um resultado de leis naturais. Isso é fantástico. Leis naturais, rocha, ok. Mas se junto dessas pedras nós encontrássemos um relógio, ele seria obrigado a dizer que ali havia um projeto. Por que um projeto? Pois o relógio contém engrenagens e partes complexas trabalhando em um propósito de marcar o quê? Horas. Tudo bem até aí? Ok. Mas se o mesmo é um projeto simples e desenvolvido para uma lógica por um projetista, por que o universo não seria projetado por alguém com tamanha destreza? Se nós estamos dentro de algo que tudo coopera para que o homem viva, por que nós não damos ênfase ao próprio Criador, que é Adonai? Elias, um dia eu estava lendo um texto justamente sobre essas ideias, e aí o escritor concluiu da seguinte forma: não acreditar no criacionismo, acreditar, por exemplo, no Big Bang, seria como acreditar que várias peças de relógio surgiram, por exemplo, numa praia e elas foram se juntando sozinhas por teste, tentativa, até montar um relógio. Eu acho magnífico que esse William Thaler diz o seguinte, que se nós não acreditarmos em Deus como Criador, nós não teríamos um projeto para o mundo. E sem projeto é impossível haver a conclusão final. É como se nós pegássemos um carro para fazer e não tivéssemos dinheiro, ou não tivéssemos a mão de obra e tudo aquilo se juntasse do nada. Querido, nós precisamos entender que há um projetista e que esse projetista nos mostrou não só o seu projeto, mas nos mostrou o amor por quem iria habitar no seu projeto. Ele nos deu algo fantástico, que foi um planeta maravilhoso. Ok, meu querido? Eu vou continuar no tópico número 4, 5, é isso? É, essa revista ficou grande, é uma benção essa revista. O tópico número 5, quem vai ler o tópico número 5? Presbítero Pedro. Fica à vontade, Cristiano, fica à vontade, meu querido. Separação das águas. Separando as águas. Deus não criou a terra para ser um caos, mas para servir-nos de habitação. Isaías 45:18. Por isso, no terceiro dia da criação, separou as águas que se achavam abaixo e acima do firmamento. Gênesis 1:6-10. 2. A criação da atmosfera. Foi ainda no terceiro dia que Deus criou o firmamento e com este a atmosfera terrestre, para que a vida se tornasse possível. Quer falar alguma coisa sobre isso, minha querida? Sim? Eu coloquei algo aqui bem rápido, esses tópicos tem que ser rápido, porque tem muita coisa nessa revista. Eu nunca vi tanta coisa em uma só revista, 8 tópicos. Ajuda aí, né? Mas é tanta coisa mesmo, porque se a gente for acreditar no Big Bang, é impossível uma organização dessa aqui. Separação das águas, criação da atmosfera, haja luz, é impossível, é mais fácil acreditar numa criação de água do que nessa história. Eu acho magnífico o que você está falando, o senhor me fez lembrar de uma coisa. Os cientistas cristãos dizem que nós temos que ter mais fé para crer no Big Bang do que na própria criação de Deus. É verdade. É fantástico aqui. Entende isso aí? A divisão das águas é de extrema importância. Eu já falei sobre isso aqui. Ela nos mostra o que é a Trindade. Primeiro, águas debaixo da terra que nós chamamos de lençóis freáticos. Segundo, águas abaixo do céu que nós chamamos de mar, domo das águas. E terceiro, água acima do domo, que é a atmosfera. Trindade. Ó, tem mais uma mãozinha para colocar no meio aqui. É mais ou menos isso aqui. Magnífico, magnífico. Eu vou continuar no tópico número 6, com o presbítero Pedro. Fica à vontade, meu querido. Tópico 6. A criação do reino vegetal. O reino vegetal. Para que os animais que só seriam criados no quinto e no sexto dias,
pudessem se alimentar, o Senhor já no terceiro dia da criação fez brotar as relvas e as ervas e as árvores. Em sua obra, Deus mostrou-se em tudo perfeito e metódico. Seu cronograma foi rigorosamente cumprido. As possibilidades do reino vegetal. Deus ordenou que o reino vegetal produzisse ervas, plantas e árvores frutíferas para que pudessem se multiplicar segundo a sua espécie. Magnífico isso aqui que você acabou de ler. O cronograma de Deus ele é exposto na sua própria criação. Por quê? Primeiro Deus criou os vegetais e plantas, árvores frutíferas, porque depois na programação de Deus viriam os animais. Se nós partíssemos para a teoria do Big Bang, teria que primeiro vir os animais. Eles iriam comer o quê? Poxa, que pensamento de burro, né? Às vezes nós paramos, querido, nós somos tão o termo ignorante, que significa aquele que não tem conhecimento. Ausência de conhecimento. Ausência de conhecimento, querido. É simples, Deus foi projetista, Deus foi organizadíssimo. Muito ligado na E interessante também, olha só, tudo há ciclos. Pensa bem, Deus criou os vegetais, as ervas, tudo no modo geral, com coisas, com ingredientes, componentes da própria terra. Por quê? Quando morre, volta para a terra e aduba a terra, servindo de novos componentes para novas plantas, novas árvores, de forma que tudo vai se renovando. Os animais, da mesma forma, componentes da terra, de forma que uns alimentam outros animais e quando morre e volta à terra, também vai servir de adubo para plantas. Enfim, tudo são ciclos. Daí nós vemos como tudo está se interagindo em perfeito equilíbrio. Como é que uma teoria, uma explosão poderia encontrar esse ponto de equilíbrio para tudo? É impossível. Olha, tem que ter muita fé. Cientista, você que acredita nisso, eu admiro a sua fé. Você é um herói. É um herói. O tópico de número 7 diz a criação do sistema solar, a criação do Sol, da Lua e das estrelas. No quarto dia, Deus criou o Sol, a Lua e as estrelas. Olha que interessante isso aqui. Dessa forma, o tempo será dividido não apenas em dia e noite, como acontecia até o terceiro dia, mas também em semana, meses e estações do ano. A perfeição do sistema solar. Deus criou o sistema solar para funcionar perfeitamente, conforme declarou o profeta Jeremias. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Não há uma máquina tão perfeita quanto o sistema solar. A palavra hebraica Ion, que eu falei aqui, ela é especificada como dias. Agora ela é confirmada através das estações do ano. Olha que magnífico. Por quê? Entra o que nós chamamos de divisão de quatro estações. O número 4 representa agora o que nós chamamos do ato da criação. Deus agora começa a criar as coisas, não mais no termo bará, mas entra aqui o que nós chamamos de El Toledó. Aquilo geraria vida, já não era mais fixo. E Deus faz uma promessa dizendo que se as leis não funcionassem, olha que interessante, se isso não funcionasse, a descendência de Israel não seria mais nação diante dele. Olha que interessante, querido. Eu notei algo que a professora Cris falou aqui, que o Sol, as estrelas e o centro do universo, centro solar que nós falamos, o sistema solar, ele é fundamental para a vida dos seres humanos. Por quê? Ela produz calor, produz luz, os animais produzem o que nós chamamos de fotossíntese, e a energia do Sol também é responsável, ela falou sobre isso aqui, sobre o movimento dos oceanos pela formação dos ventos, aquecimento do ar, o ciclo das águas, ela falou sobre isso, da lua, e responsável pela lua, pela chuva que garante o fornecimento de água à natureza. É magnífico. Deus é perfeito. Isaías, ele foi bem categórico, né? Categórico, tremendo em falar Isaías 40, 26, vou ler aqui rapidinho. Fica à vontade, Vê a imensidão desse Deus maravilhoso.
Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que fez sair o seu exército das estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhum só vem a faltar. Esse é tremendo. Muito bom. Eu vou guardar isso aqui para mim. Isaías 40, 26. Isaías 40, 26, eu vou anotar, isso é muito importante. 40, 26. Vou ler isso aqui, eu acho que esse subtítulo, né, do item 2, a perfeição do sistema solar, realmente é perfeito. Porque se a gente for estudar o sistema solar, se, por exemplo, se a Terra, o planeta Terra, estivesse no local do planeta Mercúrio, seria impossível vida. Ou se estivesse no local do Plutão, também seria impossível. Daí como que a perfeição de Deus ele colocar justamente na posição correta, né, como Elias já falou, que receberia a quantidade de luz correta. E os seus movimentos, né, de translação, rotação, para justamente ter as estações. E a Lua, né, como seu satélite, de forma que vai equilibrar aí várias coisas na Terra, dentre elas, né, o movimento das marés, ventos e outras coisas mais. Enfim, querido, o nosso Deus é perfeito, o nosso Deus é grande e é esse Deus maravilhoso que nós servimos, né? Às vezes a gente se pega pensando, ai meu Deus, que problema grande que eu estou enfrentando. O nosso Deus não precisa de nem palavra, basta que Ele, sei lá, olhe para um anjo, por exemplo, que vem aqui trazer uma solução para você. Né? O nosso Deus é muito grande, o nosso Deus é tremendo, então assim, nós devemos confiar mais no Senhor, né? Aí é um hino magnífico que diz, uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Magnífico. Eu vou continuar com a professora Cris, a criação, no tópico 8, do reino animal. Título 8, a criação do reino animal. Somente depois de um ambiente natural estar devidamente aparelhado, é que Deus criou, no quinto e sexto dias, os animais aquáticos, alados e terrestres. O Criador agiu de forma sábia em seus intentos. Quinto dia. No quinto dia, Deus criou os grandes animais marinhos e os peixes. Em seguida, as aves. Ato contínuo, ordenou-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Sexto dia. No sexto dia, Deus criou os animais selvagens e os domésticos. No que tange aos animais, há uma espantosa variedade de espécies entre eles, e ao mesmo tempo uma cadeia maravilhosa que os identifica. Observemos, por exemplo, a família dos felinos. Vai desde o gatinho até o leão, rei dos animais. No sexto dia, Deus criou também o homem, e assim deu início à humanidade. Eu acho magnífico isso aqui, que após toda a perfeição da criação de Deus, inicia o ato de criar os animais. Isso é magnífico. Ele cria os animais aquáticos, as aves, e em seguida ele dá ordem para que eles frutifiquem, que é diferente de povoem. Nós vamos precisar estudar isso aí. Muito interessante, isso aqui é magnífico, vamos ver na próxima aula. E eu queria deixar um convite aqui para a Cris estar conosco, que vamos falar sobre a criação do homem e da mulher, e precisa da mulher comigo aqui. Isso tudo no quinto dia. Preste atenção aqui. No sexto dia, Deus cria os animais terrestres. Há aqui algo magnífico que nós nunca paramos para falar, nunca vi nenhum pregador falando. Deus, no sexto dia, ele cria os animais terrestres que seriam domados pelo homem. Porque no sexto dia, Deus iria criar toda a humanidade partindo de quem? De Adão. Isso é magnífico. Então entenda uma coisa, a existência de tudo que nós vimos é a perfeição de Deus. Ok? Bote isso na sua cabeça. Não existe outra coisa. Existe Deus em perfeito e agradável em sua essência. Quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Deus criou então no quinto dia os dinossauros? Sim, acredito que sim. Eu acho magnífico isso, nós devemos discutir isso em sala, porque há algo que nós chamamos aí, e vai entrar em discussão. A Bíblia fala sobre os grandes animais. Pois é. Inclusive a Bíblia fala sobre os animais aquáticos. O caso de Jonas, por exemplo, engolido por um grande peixe. E aí as pessoas brigam quando nós falamos baleia. Querido, é um grande peixe.
Né, como diz o pregador, se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava pela fé. Querido, temos fósseis, temos a comprovação de que existiu. Nós temos fósseis dos próprios egípcios, nós temos fósseis dos próprios gigantes, nós chamamos de tefelins, né? Isso é magnífico, isso nos mostra que Deus realmente, em sua palavra, comprova tudo que Ele fez. E detalhe, não haveria petróleo hoje na Terra se não tivesse tido essa quantidade de material de decomposição, né? Então, assim, eu acho que é uma prova viva e bem mais próxima de nós, né, dessa criação. Eu vou continuar aqui na conclusão disso. Deus não se limitou a criar os céus, a terra, os animais e o ser humano, fazendo-se presente em sua obra, mas sem confundir-se com esta. Ele se mostra presente e soberano em todas as coisas. Não estamos sozinhos neste mundo. O Pai Celeste zela por nós. Queridos, entenda uma coisa: a existência de tudo é a exatidão de que existe um Deus perfeito em suas obras. Anote isso para você colocar no quadro antes dos seus alunos chegarem. A existência de tudo é a exatidão de que existe um Deus perfeito em suas obras. No original, no latim, nós dizemos de nihilo nihilum, significa do nada, nada se faz. Ok, meu querido? Forte abraço e que Deus nos abençoe nessa aula tão difícil. 8 tópicos. Ó, beijo para você, vai ser difícil. Meus considerações finais, meus amigos, fica à vontade. Querido, você que acompanhou a gente até agora, que Deus te abençoe, te dê um ótimo estudo. E você, professor, não se limite a levar simplesmente uma leitura de uma lição. Leve conteúdo, debata com seus alunos. Olha, Deus pode estar te dando a oportunidade de criar novos estudiosos da palavra. Então aproveite essa oportunidade em nome de Jesus. Queridos, que Deus possa te abençoar. Eu tenho o prazer de estar ministrando essa aula para jovens e eu acredito que vai dar polêmica, vai ser bem contagiante essa lição. Deus possa abençoar cada um. Adore a Deus, esqueça as teorias, adore a Deus, adore a sua palavra, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar cada um, em nome do Senhor. Me despeço de vocês com um forte abraço e até a aula de número 3. Nós vamos falar sobre homem e mulher, será um assunto interessantíssimo. Paz seja com